A paz do Senhor, meu querido e minha querida, tudo bem com você? Aqui estou eu mais um dia, pastor Herman Temel, para darmos continuidade ao nosso plano anual de leitura da Bíblia e hoje iremos ler a carta de Paulo aos Colossenses e também a carta de Filemon. Mas antes disso, se você ainda não se inscreveu aqui neste canal, inscreva-se, me ajude assim a crescer aqui na plataforma do YouTube e a alcançar mais pessoas com a santa e bendita palavra do Senhor. Me ajuda muito também se você compartilhar esse vídeo, curti-lo, já deixar também aí o seu comentário. Tudo isso dará mais engajamento para o vídeo e assim também eu alcanço mais pessoas com a palavra de Deus e tudo isso você faz gratuitamente, você não gasta nada para me ajudar nestas coisas. Já aproveita e me segue também ali no Instagram. Amém? E você que recebeu o link deste vídeo compartilhado por alguém e ainda não assistiu os vídeos anteriores, é bem importante que você assista. Já estamos aí na reta final do nosso plano anual de leitura da Bíblia e é bem interessante que você assista a partir do vídeo 1. Para isso, para que você tenha acesso à playlist completa, vou deixar na descrição deste vídeo e aqui nos cards o link da playlist. Amém? Agora nós iremos orar e logo depois da oração faremos a nossa leitura. Então, feche seus olhos, curve a sua cabeça, é momento de oração. Senhor, meu Deus e Pai Todo-Poderoso, é no nome santo e bendito do Teu amado Filho, Senhor Jesus, que estamos reunidos mais um dia aqui para ler a Tua palavra, para que possamos crescer na graça, crescer no conhecimento do Senhor, para que possamos aprender a Tua palavra, praticá-la e ver assim prosperar o nosso caminho. Te peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha a abençoar grandemente a vida, a casa, o lar, a família de todos que estão fazendo esse plano de leitura. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Então, vamos agora para a nossa leitura. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou a vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouviste e entendeste a graça de Deus na verdade. Veja que Paulo ele mostra aqui algo maravilhoso. Ouviste e entendeste a graça. Ou seja, não basta eu ouvir a palavra. Eu preciso compreender que Deus me amou de tal forma que enviou o seu Filho, justamente de graça. Não há preço a ser pago, eu não tenho que pagar nada por isso, mas eu preciso compreender. E compreendendo esta graça maravilhosa a qual me é oferecida, eu venho a usufruir dela, recebendo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida e passando a viver para Cristo. Porque de nada adianta eu saber que existe o Evangelho, saber que Jesus morreu na cruz do Calvário e não me tornar participante disto, ou seja, não entender que, a não ser que eu seja participante desta graça, eu não serei salvo. Continue. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra
e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Veja, é muito interessante observarmos o propósito da oração de Paulo pelos irmãos lá de Colossos, pelos colossenses. A oração de Paulo era para que eles crescessem a cada dia no conhecimento de Deus, no entendimento da palavra, na vivência da palavra, na vivência, no praticar, no usufruir também da vontade de Deus. Veja que diferente de hoje, onde o foco de muitos líderes é pela prosperidade, pela riqueza, pelos milagres materiais do povo, o foco de Paulo, o foco dos líderes da igreja primitiva, era para que a vida espiritual, a vida de fé do povo estivesse firmada e transformada, porque isso geraria como consequência as outras coisas. Infelizmente, hoje vamos ver muitos buscando as coisas materiais, até alcançando, mas tendo uma vida vazia de Deus. Continue. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Ou seja, em Cristo está toda a criação, ele é a primazia e ele recebe a primazia, e ele é o princípio de todas as coisas, porque aprove a Deus isso. E Jesus é o verbo, é a palavra, tudo foi criado pela palavra, tudo subsiste pela palavra de Deus e pela sua criação. E nele, em Cristo, que é Deus, que é o verbo, que é a palavra, está toda a plenitude. Plenitude está toda concentrada nele. É por isso que sem ele nós não somos nada e sem ele não há salvação. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. E se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, da qual eu, Paulo, me tornei ministro. Veja, Cristo nele também reconciliou o homem, porque o homem na criação tinha uma aliança com Deus, tinha um relacionamento com Deus, por causa do pecado foi separado de Deus. Através de Cristo há a reconciliação com Deus. A criatura é reconciliada com o Criador e, além de criatura, se torna filho, filha. Mas Paulo deixa claro, se é que permanecestes na fé. Ou seja, nós somos salvos pela fé em Cristo, mas precisamos permanecer firmes na fé em Cristo. Continue. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus,
que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, os quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me fadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laudicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com uma filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, que tem acontecido muito hoje. Se pega filosofias humanas, se mistura com o Evangelho e se fazem sutilezas. Não é uma mentira rasgada, é uma mentira encoberta. É como o comunismo e o socialismo, né, com base lá no Karl Marx, que ele dizia que tinha que ser tomado à força, na base da arma. Já o esquerdismo mudou isso e passou a falar de outra forma. Não tomar os quartéis, mas tomar as escolas. De uma forma sutil, começar a embutir na mente das crianças o esquerdismo, o socialismo e o comunismo. Então, o diabo ele usa dessa sutileza. As seitas, as heresias normalmente usam dessa sutileza. Não vão vir de forma clara combater contra o evangelho, mas de forma sutil, introduzindo no evangelho mentiras para tirar a pessoa do caminho da verdade. Continue. Esse era o medo de Paulo, que os colossenses caíssem neste erro. Continue. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé, no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Ou seja, para os gentios o que é a circuncisão é se despojar das obras da carne. Quando eu me despojo do pecado das obras da carne para obedecer a Deus, eu estou fazendo a circuncisão do coração. E o meu sepultamento na semelhança de Cristo é o batismo. Como diz a palavra, que assim como fomos sepultados com ele no batismo, também venhamos a ressuscitar com ele. Então o batismo é fundamental no que diz respeito à sua carreira de fé. Continue. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era
prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Ou seja, toda a transgressão, na verdade, toda a condenação que existia sobre as nossas vidas por causa da transgressão, por causa dos nossos pecados, toda a lista de dívida espiritual, de toda a condenação que viria sobre as nossas vidas, Jesus, através da sua morte na cruz, cravou aquilo na cruz e pagou essa dívida. A partir do momento que estamos em Cristo, daquele momento para trás, não há mais nenhuma transgressão, nenhum pecado. Lógico que de Cristo para frente, precisamos andar a cada dia praticando o bem, correndo, fugindo do pecado e buscando andar em obediência à palavra. Continue. Despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ou seja, o sábado, as comidas, as festas judaicas, as luas, todas aquelas ordenanças cerimoniais são cumpridas em Cristo. Mandamentos morais continuamos guardando. Não matarás, não roubarás, entre outros. Mas as leis cerimoniais se cumprem em Cristo. Continue. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce, o crescimento que procede de Deus. Veja, negócio de cultos ou doutrinas baseadas apenas em visões e não no evangelho, caia fora. Culto a anjos e coisas semelhantes, caia fora. Continue. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Não manuseieis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas estas coisas, com o uso, se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Portanto, se fosses ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nestas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivieis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, e ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós.
Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro entre vosso coração, o qual também fosse chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor, dando por ele graças ao Deus Pai. Esposas, sede submissas ao vosso próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa, e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo os vossos senhores segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Veja então que Paulo vai trazer aqui alguns conselhos práticos, né? A mulher ser submissa, mas ao mesmo tempo o marido amar. Porque muitos homens querem a mulher submissa, mas tratam a mulher como empregada, né? Não amam a esposa como deveriam. A Bíblia chega a dizer que o marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela, tratá-la como um vaso mais frágil. Então, não adianta você cobrar da esposa a submissão se você não dá o amor que tem que dar. Também não adianta a mulher cobrar do marido o amor que ele deve ter se ela também não é submissa. Então há aí uma via de mão dupla. Um faz pelo outro e assim ambos vão viver em amor debaixo da vontade do Senhor. Continue. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Ou seja, tem uma pessoa que não é da fé, eu tenho que ter sabedoria como falar com ela, para aproveitar a oportunidade que tenho de, com sabedoria, uma palavra temperada com sal, seja na medida certa, aproveitar a oportunidade para falar de Cristo para ela, para evangelizá-la. E não para já chegar condenando ou coisa semelhante, mas para falar de Cristo, para evangelizá-la. Continue. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vou-lo envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão, que é do vosso meio. Eles vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebesses instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o. Veja, esse é aquele Marcos, primo de Barnabé, com quem teve uma intriga com Paulo. Agora ele já está ali, junto de Paulo, fazendo a obra do Evangelho. Ou seja, toda a contenda que houve foi superada pelo amor, pelo perdão. Aquilo que Paulo pregava, ele vivia. Continue.
e Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu lenitivo. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa e a igreja que ela hospeda em sua casa. E uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai, porque seja também lida na igreja dos laodicenses. E a dos de Laodiceia, lede-a igualmente perante vós. Também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para o cumprires. A saudação é de próprio punho. Paulo, lembrai-vos das minhas algemas. A graça seja convosco. Amém, amados? Nós vemos aqui de uma forma muito clara, justamente como Paulo traz esse caráter pastoral no cuidado geral da igreja, no cuidado que não era apenas com aquela igreja, mas com todos os santos na instrução, e também como ele cita alguns irmãos em particular. E veja que esta carta era para ali o povo de Colossos, mas também para Laodiceia, porque trazia instruções muito importantes. Vamos agora à carta Filemon, aqui, também escrita por Paulo, que é uma carta dirigida a uma pessoa em específico, para tratar a respeito de uma pessoa em específico. Mostra o cuidado pastoral de Paulo com uma alma. Veja comigo. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para que em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo. Eu pagarei, para não te alegar
que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, e eu receba de ti no Senhor esse benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo, como estou da tua obediência, eu te escrevo sabendo que farás mais do que estou pedindo. E, ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Saudam-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Então veja que essa carta foi escrita para esse homem, Filemon, em favor de um homem chamado Onésimo. Provavelmente esse Onésimo era escravo de Filemon, fugiu de Filemon e encontrou-se com Paulo. Paulo veio a conhecê-lo, pregou para ele se converteu. Filemon também era convertido, tinha uma igreja na sua casa e Paulo agora está mandando Onésimo de volta e pedindo a Filemon que o receba não como escravo, mas como irmão, como se ele fosse receber o próprio Paulo, e que se esse Onésimo o deu prejuízo em alguma coisa, o próprio Paulo pagaria. E Paulo diz, eu poderia te ordenar, mas não vou ordenar, vou pedir. E sabendo já que você vai obedecer, Paulo já o agradece. Então a gente vê aqui como havia essa questão familiar, que é algo que nós buscamos muito aqui no nosso ministério, o apreço familiar. Buscar estar sempre um cooperando, ajudando com o outro. Um agindo e buscando agir em favor do outro, como Paulo nos ensina aqui desta forma maravilhosa, amém? Mas eu vou ficando por aqui na nossa leitura de hoje. Não esqueça que você pode mandar aí o seu pedido de oração através desse WhatsApp. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, de curti-lo, deixar aí seu comentário, tudo isso me ajuda. E se puder, faça também um Pix, faça uma oferta, use também os links que estão aí na descrição. Me ajude a cada dia a continuar pregando a palavra e a alcançar mais pessoas com a palavra do Senhor. Amém? Forte abraço, a paz do Senhor, até amanhã e viva Ele, viva Jesus!